Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, em visita à China, o presidente Lula afirmou que a relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. Vamos ver aí as palavras do presidente. O presidente Lula afirmou, após reunião em Pequim com o presidente Xi Jinping, que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. A declaração ocorre um dia após o governo brasileiro anunciar que a China fará novos investimentos no país, que somam cerca de 27 bilhões de reais, que envolvem áreas como energia limpa, carros elétricos, mineração e delivery. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. As falas de Lula contra a guerra comercial acontecem um dia após Estados Unidos e China anunciarem trégua de 90 dias na escalada de tarifas e sobretaxas adotada pelo governo Donald Trump e retaliada por Xi Jinping. O Brasil também tenta negociar a redução ou a extinção de tarifas adicionais aplicadas pelo governo Trump ao país, sobretudo nas exportações de aço e alumínio. Este foi o terceiro encontro presencial entre Lula e Xi Jinping desde o início do mandato do brasileiro, em 2023, e o segundo em território chinês. Em discurso antes de Lula, Xi Jinping também destacou a importância da relação entre os dois países, considerada estratégica por ele. Xi também mencionou o apoio de China e Brasil para mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. A proposta dos dois países, contudo, até o momento não foi executada. A Rússia deseja retomar as negociações na Turquia. E olha, agora uma informação importante, aliás, uma prestação de serviço. O INSS começou a notificar hoje 9 milhões de aposentados e pensionistas que podem ter sido afetados pelas fraudes dos descontos. O aviso está sendo feito exclusivamente, atenção a isso, pelo aplicativo oficial. A medida vale a partir de um recorte de 5 anos, ou seja, desde março de 2020. O contato será feito exclusivamente pelo aplicativo oficial Meu INSS e, portanto, não haverá contato por telefone, mensagem SMS ou via WhatsApp. Após serem informados pelo aplicativo, o Instituto vai disponibilizar canais diretos para que os aposentados e pensionistas tenham a informação de qual foi a associação que efetuou os descontos irregulares e qual o valor descontado. A partir dessas informações, o associado vai poder reconhecer se de fato autorizou a cobrança ou se é o caso de um desconto irregular. Em seguida, o sistema vai gerar uma cobrança para a associação. Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS vai acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação. A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento e as que não realizarem serão acionadas judicialmente. Olha aí, em caso de dúvida, basta ligar na central de atendimento do INSS pelo número 135, repetindo, 135. Bom, vamos de assunto agora para fazer aquele giro que a gente faz pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia hoje. Olha só, nós vamos começar então por São Paulo, já que o trânsito de São Paulo, que já é ruim, ficou ainda pior esse ano. Um levantamento mostra que os congestionamentos na cidade aumentaram 8% em 2025. E o repórter Fernando Jesus está agora nas ruas da capital paulista e vai contar para a gente ao vivo essa história. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Redação HIT. Olha só, essa média de congestionamento em São Paulo, ela foi analisada no período de janeiro a abril de 2025.
E esse estudo ele foi realizado com dados fornecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. E esse estudo registrou, na verdade, uma média de 350 quilômetros de lentidão na capital paulista. E cada vez mais é possível a gente ver as vias desse jeito. Aqui nós estamos na Avenida 23 de Maio, que é uma das avenidas mais movimentadas do centro de São Paulo. E nesse momento a gente pode perceber que o trânsito não está parado, porém tem um intenso fluxo de veículos dos dois lados da via. E um dos principais motivos que contribuem para esse aumento de lentidão é o grande retorno das empresas ao trabalho 100% presencial. Outro motivo é que muitas pessoas estão deixando de utilizar o transporte público para utilizar o transporte individual, como carros e motocicletas, o que gera mais veículos nas ruas e, consequentemente, também aumenta o número de acidentes. Inclusive, Kleber, nos primeiros meses desse ano foram registrados mais de 6 mil acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. O estudo também analisou o tráfego da Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida Rebouças e Estrada de Itapecerica, que são as vias mais movimentadas da capital. E um dado muito curioso dessa pesquisa é que a segunda-feira, que costuma ser um dia bem movimentado, teve um menor registro de congestionamento. A CET registrou uma média de 293 quilômetros de lentidão. Já a quinta-feira foi considerado o dia mais movimentado e o dia mais lento, de acordo com os dados da CET. Foram registrados 378 quilômetros de congestionamento nas principais vias de São Paulo. E olha, Kleber, apesar desse aumento, os dados foram considerados 28% abaixo dos números registrados em 2019, que foi o ano que antecedeu a pandemia da Covid-19. É com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Realmente é preciso ter paciência para andar no trânsito de São Paulo. Vamos mudar de assunto agora. Olha só essa história. O homem mais tatuado do Brasil resolveu tirar todos os desenhos e letras que ele pintou no próprio corpo. E ele já está na 4ª sessão para essa retirada. E a diferença é impressionante. Quem vai contar essa história e mostrar também as imagens e a diferença é a Kátia Fantin, lá do Rio Grande do Sul. Pois é, hoje a gente compartilha essa história gaúcha de transformação. O Leandro de Souza, ele ficou conhecido como o homem mais tatuado do Brasil e hoje ele está passando pelo processo de remoção das tatuagens faciais e ele tem compartilhado nas redes sociais os resultados da 4ª sessão a laser para eliminar os desenhos em seu rosto. Ele, que é morador de Bagé, na fronteira com o Uruguai, já teve 95% do seu corpo coberto por tatuagens, somando mais de 170 desenhos, feitos ao longo de 20 anos. De acordo com ele, a sua primeira tatuagem foi feita aos 13 anos de idade. A decisão de removê-las surgiu após ele se converter ao Evangelho, há pouco mais de um ano. Atualmente, Leandro trabalha como fotógrafo em eventos como aniversários e casamento, além de produzir publicidade para empresas locais e conta com doações de pessoas que acompanham sua jornada. E agora, então, vamos continuar o nosso giro de repórteres com um belo exemplo que vem lá do Rio de Janeiro. Olha só, um guarda municipal, ele encontrou uma bolsa com documentos, passagens de ônibus intermunicipal e R$ 1.200 em dinheiro. E ele devolveu tudo isso para o casal de aposentados que havia perdido. Olha que exemplo bacana. O Anderson Nascimento vai contar agora os detalhes. Um guarda municipal encontrou uma bolsa de mais de R$ 1.000, documentos e passagens para Belo Horizonte, próximo à rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro, na última semana. O agente estava fora do horário de serviço quando encontrou os itens e procurou os donos para devolver. Wagner Catarino, que trabalha na fiscalização, tinha saído do trabalho e ia embarcar para Rio das Ostras, quando encontrou os pertences perdidos por um casal de idosos. De
primeira, o guarda deixou os documentos e as passagens no guichê da empresa. Mas devido ao alto valor guardado na carteira, ele achou melhor entregar o dinheiro ao dono pessoalmente. Wagner pediu que fosse chamado o nome que ele achou na carteira no alto-falante e deixou o próprio contato para que o casal pudesse encontrar o valor. Com as passagens deixadas por Wagner, o casal de idosos conseguiu embarcar no mesmo dia. Já a devolução da bolsa e do dinheiro foi feita ao filho da idosa, na base da Guarda Municipal do Rio, no último domingo. Muito obrigado, Anderson. E olha, tá de parabéns, esse guarda municipal tomou a atitude que é correta, que na verdade é uma obrigação ser honesto, não é? Bom, nós vamos agora retomar o contato, melhor dizendo, com o Leandro. Ele que é fotógrafo, né? E foi o rapaz ali que era o homem mais tatuado do Brasil e agora está fazendo um processo de remoção dessas tatuagens. Vai aparecer de novo aqui no telão. Leandro, agora você me ouve bem. Boa tarde, seja bem-vindo novamente ao nosso jornal. A paz do Senhor, amados irmãos. Ouço sim, agora está perfeito o áudio. Legal. E, Leandro, então, primeiro, para até saciar a curiosidade das pessoas que nos assistem, se interessaram pela sua história, conta um pouquinho da primeira parte da sua história, que teve uma grande reviravolta, mas a parte que você ainda era jovem e decidiu fazer as tatuagens. Como que era a sua cabeça, o seu pensamento naquela época? Então, antes de Cristo, antes da conversão ao Evangelho, eu era idólatra. Eu era fotógrafo de uma banda nacional, os Engenheiros do Havaí, no qual eu percorri o Brasil inteiro fotografando e também era usuário de drogas. Ao mesmo tempo, como o ofício da fotografia, eu também exercia o ofício da tatuagem, no qual eu tive contato com inúmeras drogas. Enfim, foram 21 anos, mais de 2 décadas nas tatuagens. Eu também eu era tatuador, eu renunciei a esse mundo das tatuagens e eu não condeno as tatuagens. Eu que estava nesse mundo das drogas, não são todos os profissionais, enfim, eu respeito quem vive da arte da tatuagem, mas perante um batismo e uma renúncia de si mesmo, eu acredito que existem coisas mais importantes para se fazer, que são evangelismos, missões, como eu fui alcançado um dia e parei no albergue municipal da cidade de Bagé, residindo com os moradores de rua, perdi a dignidade, também fui preso, cometi no passado, em 2013, um estelionato aqui na região de Bagé, fui detento e hoje eu quero levar a palavra que me alcançou, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, perante um verdadeiro arrependimento do velho homem. Olha, Leandro, você falou uma coisa muito certa. Mais importante do que a tatuagem que você carregava é a mudança de vida. Esse seu testemunho pode ajudar muitos outros jovens e até pais e mães que estão sofrendo com esse problema dentro de casa a terem uma esperança, a saber que a situação pode mudar. E a tatuagem acabou sendo uma marca, apenas uma marca que você está mudando. Mas, assim, o excesso de tatuagens já fez você, por exemplo, ser discriminado em algum lugar? As pessoas te olharem de um jeito diferente por causa das tatuagens? Com certeza, nesses 21 anos de tatuagens e o excesso delas, no caso do rosto e tudo mais, foi quando eu ganhei o prêmio de homem mais tatuado do Brasil em um evento internacional em 2023. E quanto ao preconceito, me fechou inúmeras portas. Como eu vivia naquele mundo de atração de circo, digamos assim, onde eu parei a terra natal da Xuxa, Santa Rosa também, era um mundo de ilusão, porque quem via aquele homem maquiado achava que eu estava feliz, só que por trás daquela máscara tinha drogas. Então, o preconceito, por exemplo, quando eu parei de tatuar, que era o meu ofício, hoje eu faço aniversários, formaturas, recepções com a fotografia. Eu não sobrevivo apenas da fotografia. Então, eu sofro preconceito porque fazem 3 anos que os vídeos viralizaram no mundo inteiro e eu estou em busca de um emprego de carteira assinada. Hoje eu faço missões, eu sou membro da Assembleia de Deus de Bagé, Rio Grande do Sul. Faço missões, evangelismos. Mês passado fui no maior congresso de missões, também com tudo pago. Graças a Deus, Deus tem me abençoado através da vida de outros irmãos. Mas não é fácil conseguir um emprego. Ainda falta 1 ano para finalizar, para findar essa remoção das tatuagens. Mas da igreja em si não teve algo que me dissesse: tu precisa tirar as tatuagens para servir, para estar com nós. Foi uma bênção de Deus na minha vida através do evangelho. Eu comecei a ter a ousadia de gravar as palavras
da Bíblia na internet e viralizou no mundo inteiro. E também a clínica Hell Tattoo, do Dr. Giancarlo, de São Paulo, que me abençoou com o tratamento de remoção para que eu pudesse conseguir um emprego, já que eu vinha de um cárcere, morava com os moradores de rua, comia do lixo e, graças a Deus, hoje alguns seguidores na internet me ajudam a sobreviver. E conta pra gente como foi a sua conversão. Quando que sua vida mudou? A minha vida mudou fazem 2 anos e 10 meses, no albergue municipal. Eu fui alcançado por uma irmã da Assembleia de Deus que mora no albergue municipal. Ela não tem necessidade de morar lá, mas ela mora lá porque Deus falou no coração dela. O Espírito Santo de Deus convenceu ela que ela teria que estar morando lá para evangelizar lá, que lá teriam almas que estariam em cativeiros. E lá ela me encontrou. Posteriormente, houve na comunidade cristã Rocha Eterna, que é uma outra igreja aqui em Bagé, a irmã Thaís, junto com o irmão Marcos, enfim, inúmeros irmãos, foram ao albergue municipal e levaram um alimento não apenas espiritual, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão nosso, mas também um alimento físico para os moradores de rua em forma de evangelismo. No outro dia eles me convidaram para uma oração. Desde então a minha vida mudou. Eu entreguei as minhas vontades, renunciei a mim mesmo, não ouço mais músicas seculares. Eu entendi como eu era idólatra, que nenhum homem nasceu para ser idolatrado, e só Deus, Jesus, e que através do evangelho, como meia dúzia de almas foram ao albergue municipal num dia frio e chuvoso para levar a palavra para ajudar os outros, eu tocou no meu coração que é isso que eu tenho que fazer daqui para frente, é o que eu tenho feito nesses quase 3 anos. Tá certo, então. E para finalizar, então, quero que você deixe um recado para os jovens aqui que estão nos assistindo, alguns até que gostam de tatuagem, estão até pensando em fazer tatuagem, e o principal de tudo, né? Ter uma direção na vida. Então, eu era inconsequente, eu nunca obedeci a minha mãe, os meus pais, enfim, a minha família, sabe? A minha mãe é professora, eu fui bem instruído. Eu sempre tive tudo na minha vida antes de Cristo. Eu achava que eu tinha tudo. Hoje eu tenho tudo, que é o amor de Jesus Cristo. O perdão é bíblico. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então o meu conselho para os jovens é que não é sobre religião, não é religiosidade. Jesus disse, vinde a mim cansado e sobrecarregado que eu vos aliviarei. Quer dizer, vai de qualquer jeito. Não é um pastor, uma igreja que vai te dizer que está errado as tatuagens. No meu caso, foi exposto porque já havia sido o homem mais tatuado do Brasil, chamou muito a atenção. Mas tem jovens que não vão ter a oportunidade que eu tive de remover. Então, graças a Deus e à bondade do Dr. Giancarlo, da Hell Tattoo e todos os meus seguidores, eu estou tendo essa oportunidade. Eles me ajudam. Eles que custeiam esse tratamento. Então, que vocês pensem muito bem antes de tatuar o rosto, porque eu vivia das tatuagens, eu era tatuador, e eu renunciei às tatuagens. Imagina para quem não é desse mundo. Ouçam os seus pais e também tentem entrar em comunhão com Deus, com Jesus. O tempo de Deus na vida de vocês é diferente na nossa vida de cada um. Eu vim pela dor, mas não esperem passar por presídio, cadeia, por albergue, morar e comer do lixo, porque as oportunidades, as portas, elas vão se fechar. Nós vivemos um mundo onde o mundo é preconceituoso, o mundo odeia Jesus Cristo. A Bíblia nos alerta de que a segunda casa é melhor do que a primeira. Então, hoje, é sobre ajudar mais pessoas. Amém? Muito legal. Nós acabamos de conversar com o fotógrafo Leandro de Souza. Muito obrigado pela sua participação e parabéns por essa belíssima história que, com certeza, inspira aí muitos jovens. Que Deus abençoe, meu irmão. Não é sobre o irmão Leandro, é sobre Jesus, é sobre a Bíblia, é sobre obediência, renúncia. E é sobre o verdadeiro evangelho, que é o amor às almas. Não é ficar dentro de uma igreja engessado entre 4 paredes. É sair para a rua e fazer o id como Jesus. Jesus era humilde e saía e falava em parábolas para públicos de todos, desde o mais instruído ao menos instruído. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado e grande abraço. Deus abençoe. Bom, nós vamos continuar então o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira. E olha só, mais uma história impressionante. Um motorista acionou a polícia militar após encontrar um homem morto no porta-malas do carro dele. E os policiais foram investigar o que tinha acontecido e acabaram encontrando uma imagem, um vídeo impressionante. Dá só uma olhada. Esse caso aconteceu no oeste baiano, no município de Barreiras. Câmeras de segurança mostram o momento em que o homem encontrado morto
entra no porta-malas do veículo. Trata-se de Tiago Foloni Silva, de 29 anos. De acordo com informações, o dono do carro procurou a delegacia de Barreiras. Durante depoimento, ele informou que levou o veículo para uma concessionária que fica no hotel, onde pretendia vender o carro. Como ele não conseguiu realizar a venda, foi buscar o veículo no local e, ao estacionar em frente à residência dele e fazer uma vistoria no veículo, encontrou o corpo de Tiago no porta-malas. Em depoimento ainda, o homem contou que não sabia como o corpo foi parar no porta-malas do veículo e, por se tratar de um modelo de carro antigo, o porta-malas não fechava completamente. O que ajudou a elucidar todo esse caso foram imagens de câmeras de segurança que mostraram que Tiago Foloni deixou o hotel sozinho e entrou no porta-malas do veículo no momento em que o motorista estava dentro do carro e deixava o local. A polícia trabalha com 3 linhas de investigação. A primeira delas é que Tiago tenha respirado monóxido de carbono emitido pelo motor do carro. Outra linha de investigação é que ele tenha morrido por asfixia dentro do porta-malas. E a terceira linha de investigação é que o cearense tenha bebido gasolina, porque havia um recipiente com líquido dentro do compartimento. Em depoimento, um amigo de Tiago disse que ele visitava a Bahia. O cearense viu o carro na concessionária, se interessou pelo veículo, chegou a negociar uma possível compra, mas não conseguiu fechar. O amigo de Tiago ainda disse que nos últimos dias esse jovem de 29 anos teve surtos psicóticos. A polícia segue investigando o caso. Que história, não é? Bom, e por falar em motorista, né? Olha só esse alerta. O número de brasileiros que precisam usar óculos para dirigir subiu quase 80% nos últimos 10 anos. E nós, então, vamos voltar a falar com o Fernando Jesus, que está nas ruas de São Paulo e vai contar para a gente também essa história. Fernando. Kleber, é isso aí. Nos últimos 10 anos, o número de motoristas que tem alguma restrição na CNH por algum problema de visão aumentou muito nesse período de 2014 a 2025. E olha só, essa quantidade de casos ela passou de 14,4 milhões para 25,4 milhões, o que representa um aumento de mais de 70%. E além da exposição, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores, o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, estresse e o sedentarismo são os principais motivos para o aumento de motoristas com problemas de visão. E por causa disso, cerca de 25 milhões de motoristas são obrigados a utilizarem lentes de contato. E dependendo da gravidade do problema de visão do condutor, ele também é proibido de dirigir após o pôr do sol para evitar acidentes. E os especialistas eles afirmam que muitas pessoas só descobrem que precisam de algum tratamento ocular após tentarem renovar a CNH. Isso porque eles são devidamente testados para enxergarem mesmo com luzes que podem atrapalhar, como a luz de um outro carro que vem na direção contrária ou até mesmo os faróis. E no trânsito não dá para brincar, a gente tem que ter a atenção redobrada, mesmo porque a gente dirige não só pela gente, a gente costuma dizer que a gente dirige pelo outro também. Então, além da atenção no trânsito, também é preciso manter a saúde, principalmente a saúde da visão, sempre em dia, não é mesmo, Kleber? Verdade, Fernando. Sabe as palavras aí. Muito obrigado por essa participação. E olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. É quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E, Caio, claro, vamos falar, né, do assunto do momento. Depois da CBF anunciar o Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção, hoje foi o próprio técnico, né, que falou pela primeira vez, tocou no assunto, né? Conta pra gente. Exatamente, Cleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Ancelotti deu uma coletiva no centro de treinamento do Real Madrid e confirmou que todo mundo queria ouvir, né? A partir do dia 26 de maio, ele é quem estará no comando da Amarelinha.
após o anúncio inesperado do acordo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira, notícia que pegou o mundo inteiro de surpresa. Nesta terça-feira pela manhã, o italiano concedeu entrevista no centro de treinamento do Real Madrid, confirmando que a partir do dia 26 de maio, ele será o novo comandante da seleção. O sentimento personal, obviamente desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil, que é un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aqui. Com mais 2 jogos restando pelo Real Madrid, o treinador já está ciente dos primeiros desafios que irá enfrentar ao assumir a seleção brasileira. Dia 5 de junho contra o Equador e 5 dias depois, em 10 de junho, a primeira partida em terras brasileiras contra o Paraguai. Apesar do pronunciamento confirmando a vinda ao Brasil, o Real Madrid ainda não se posicionou sobre o assunto. Ontem teve um jogo apenas, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos jogou contra o Ceará pelo Brasileirão e mais uma vez não conseguiu vencer. Um dado muito curioso, aliás, é que o tempo que o Santos está sem vencer uma partida na ausência do Neymar chega a 100 dias, isso mesmo? Em jejum. Impressionante, 100 dias de jejum aí, viu, Kleber? Bom, o Neymar fez até aqui 9 jogos pelo Santos com 5 vitórias. Mas desde a última lesão dele, essa nova lesão contra o Atlético Mineiro há um mês atrás, o Santos não venceu mais. Vamos ver. O Santos vive um período cheio de dramas em 2025. Com o empate de ontem sem gols frente ao Ceará, no Allianz Parque, agora o time santista chega à marca de 100 dias sem vitórias na ausência de Neymar. Para piorar, esse já é o pior início de campeonato brasileiro desde quando o formato de pontos corridos começou a valer na competição, ou seja, desde 2003. Apesar de ser duramente criticado por não conseguir dar sequência em jogos consecutivos e também não cuidar tão bem de sua condição física, os números do craque Neymar nesta segunda passagem pelo Santos, contabilizando partidas jogadas, não são ruins. O camisa 10 fez 9 jogos até aqui, com 6 participações em gols, sendo 3 bolas na rede e 3 assistências. O Santos ainda alcançou nesses 9 jogos de Neymar 5 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Desde sua última lesão, no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, coincidentemente, na partida onde o Santos venceu pela última vez, já se passaram 5 jogos que o Peixe não sabe o que é vitória, deixando na cabeça de muito santista a ideia de que realmente o clube precisa do camisa 10. A boa notícia é que é esperado que o craque volte aos treinos no gramado já nesta semana e aos poucos ganhe minutagem em campo. A próxima partida do Peixe é domingo, às 16 horas, pelo Clássico Paulista contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. É isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. E às 18h30 você volta com mais notícias. Combinado? Combinadíssimo. Até mais. Certo. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.